Bom, então boa noite para quem estiver assistindo. A gente está começando a nossa roda de conversa de hoje sobre alguns temas interessantes aí de uma nova perspectiva do direito. Vamos começar pelo começo, né? Vamos apresentar. Então, a base que está estruturando esse encontro hoje é o nascimento de um projeto, que é o JusLaw, que é um projeto que está gestando. Eu, Nandini, a Paula e a Lilian, os nossos colaboradores, que estão aqui, a Elô, o João e o Jota. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o que são essas novas perspectivas do direito, que é esse convite que a gente fez, né? Para criar um novo direito e o que significa isso, né? O que são essas novas perspectivas e novas possibilidades para o mundo do direito. Então, uma apresentação rápida, né? Eu sou a Nandini, sou advogada. Eu sou a Paula, sou advogada também. Lilian, advogada. Josias, colaborador do projeto. Sou Zé Luiz, mais conhecido como Jota, colaborador também. E eu sou Elô, sou psicóloga e colaboradora do projeto. A gente está com a Silvia também. Então, eu sou a Silvia, sou advogada. Bom, bem-vinda. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, de alguns temas. A ideia é a gente conversar mesmo. E se alguém estiver assistindo quiser interagir também, perguntar alguma coisa, né, a gente vai estar aqui para conversar e responder as perguntas. E a ideia é a gente falar um pouco de alguns temas que estão permeando essa nova perspectiva do direito, né, que a gente está chamando de uma nova perspectiva do direito, então, como a inteligência da mediação, o direito sistêmico, algumas práticas colaborativas. Acho que a gente pode começar com a gente pela mediação, que já é um conceito um pouco mais conhecido, né? Acho que, inclusive, é interessante falar um pouquinho do caminho, de como eu fui para a mediação e como a mediação me levou ao direito sistêmico, porque essa é a nossa segunda conversa, né? E na nossa primeira conversa a gente atacou muito rapidamente a questão do direito sistêmico, que é ainda muito estrangeira para muitas pessoas, né? E a minha atuação sempre foi no consultivo, né? E tive pouca atuação no contencioso, até por não me reconhecer muito no mundo contencioso, mas sempre atuei em empresarial e societário, e dentro do societário sempre surgia, claro, os conflitos societários, né? E é claro que os conflitos entre sócios, eles são muito similares a conflitos de relacionamentos amorosos ou, acho que românticos, são muito similares a conflitos familiares, e a demanda, o cliente vinha muito com essa demanda de que precisava, que via no advogado uma figura tanto para lutar pelos seus interesses, quanto para apaziguar aquele bolo que estava acontecendo. E eu tinha um feedback sempre dos meus colegas, dos chefes, dos clientes, fala você apazigua bem, de alguma forma, e eu ia atuando intuitivamente mesmo. Não estudei psicologia, não tinha muita noção, sabia que a mediação era alguma coisa que tinha mais aprendendo com arbitragem ali, depois descobri que não tinha muita, mas eu achava que era, porque na época eram as câmaras de mediação e arbitragem. Conciliação era um termo do contencioso, né? A agência era de conciliação e a mediação andava de mãos dadas com a arbitragem. Bom, como o tempo foi passando, eu fui compreendendo que a mediação não era bem isso, né? E aí, mãe, tudo bom? Tive mais uma pessoa aqui. E aí, a gente, no escritório, começou a conversar, pode sentar, fica à vontade, tá? Bom, posso pedir? Pode, claro. Imagina, a gente começou agora.
Vou começar com ela. Olá, tudo bem? Tudo bem? E aí eu comecei a me compreender um pouco melhor o que era a mediação, e aí veio o novo CDC. O novo CDC falando que, poxa, a mediação, então agora, a partir do início da vigência, ela passa a ser uma etapa do processo judicial. Deu, eita, então não é bem aquilo que eu estava imaginando. Fui atrás de um curso de formação de mediadores e conciliadores, e aí se abriu um mundo que não existia muito no plano da consciência, ele estava muito na intuição, que era da comunicação não violenta, da escuta ativa como uma ferramenta de atuação, e eu fui entendendo que aquilo que estava sendo proposto no mundo da mediação não era só uma forma alternativa de resolução de conflitos, mas era uma inteligência. Então, eu pensei, poxa, a gente pode trazer a inteligência da mediação para a nossa atuação. Não precisa necessariamente você dar início a um processo de mediação, né? Numa câmara de mediação, você pode trazer a inteligência da mediação, a intenção da mediação para a própria atuação do advogado. Então, quando o cliente abordasse, aquilo já poderia ser colocado como uma alternativa já muito, muito clara, muito evidente. E aí eu fui buscar a formação de mediadores e conciliadores, que eu acho que é uma formação importante. A maior parte dos cursos que eu vejo ainda dá uma visão muito conservadora, né? Mas foi graças a essa porta que se abriu que eu conheci o que a Lua, que a Leidine tem se aprofundado mais, que é o direito sistêmico. E aí a combinação dessas duas inteligências, a combinação desses dois mundos, sim, seria algo muito inovador. Mas a mediação, em pouquíssimas palavras, é um método alternativo de resolução de conflitos, alternativo no sentido de não ser o conflito que é levado para um juiz que é um terceiro que resolve, né, que entende os dois lados, são levadas provas para ele forma seu convencimento e dá o que ele entende que é a solução mais adequada e mais justa para aquele processo. Nos processos de mediação e de conciliação, não é bem assim que acontece. As partes levam os seus lados uma para a outra, não é um processo de convencimento de um terceiro, é um processo de responsabilização, né? Então, isso é a minha visão, e o mediador está ali fazendo o quê? Se ele não é esse terceiro que está lá para ser convencido. Ele está ali para facilitar a comunicação entre essas partes. Ele, com as técnicas da mediação, e aí eu coloco muita ênfase na escutativa, porque, e depois acho que a gente pode falar mais sobre o que é escutativa, ele faz com que essas partes consigam assumir o seu papel e elas encontrarem a solução, porque ninguém melhor do que a gente mesmo sabe o que é melhor para a gente. O terceiro nunca vai ser capaz de ter essa consciência do que realmente pode fazer a gente feliz, do que pode trazer paz, do que pode trazer cura para aquela relação. Então, o processo de mediação, ele no final dele, se tudo der certo, se tudo caminhar bem, um acordo venha a ser homologado pelo juiz depois, mas o acordo não é obrigatório, ele pode ser, o processo de mediação pode ser suspenso a qualquer momento, as partes são livres para falar, ó, realmente não está rolando, e a gente vai ter que partir para o
para um processo judicial clássico, com vencimento de juiz. Então, acho que de mediação é o que é uma primeira fala aí para jogar alguns conceitos. E aí eu passo para vocês, para que vocês acham que tem gancho tanto para o direito sistêmico quanto para o contencioso. Eu vou deixar aí para vocês. Pode falar um pouquinho do direito sistêmico? Vocês ouviram a câmera para Claro. Então, sim, falando um pouquinho do direito sistêmico, né, que é um conceito mais novo, assim, vocês já ouviram falar? Não. Não. Mas eu fiz isso de mediação e literatura. A mediação a gente ouve mais, né, assim, que é um tema mais familiar. O direito sistêmico é um tema mais novo. Objetivamente, o direito sistêmico seria uma vertente aí dentro do tema das constelações familiares e sistêmicas, né, que é um método desenvolvido pelo Bert Hellinger, um psicólogo, né, alemão. Ele desenvolveu essa metodologia das constelações familiares, das constelações sistêmicas. O direito seria uma vertente do direito permeado aí no universo das constelações, né, dessa abordagem sistêmica. Na verdade, a gente fala em constelação, né, sistema familiar, mas é uma metodologia que tem base em 3 leis, que são pertencimento, hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o tomar, o dar e o receber. Então, a primeira lei, né, que é do pertencimento, existe normalmente baseado na família, né, a gente traz essa perspectiva do sistema familiar, que eu acho que é o primeiro sistema coletivo com o qual a gente tem contato da gente, né? Então, seria o equilíbrio dessa lei seria a gente se sentir pertencente àquele sistema onde a gente nasceu, né? Nós não tínhamos exclusão, essa seria a ordem do equilíbrio do sistema. Mas isso acontece, né? Praticamente todas as famílias, uma exclusão, uma rejeição, alguns choques, então existe esse sentimento dentro da gente de não pertencimento, né? Essa desordem, a primeira lei. A segunda lei sistêmica, que é da hierarquia, ela não fala em hierarquia opressora, em hierarquia de superioridade ou inferioridade, fala em hierarquia da ordem de quem chegou primeiro, então o respeito de quem chegou depois e a preferência de quem chegou primeiro, e saber honrar quem chegou primeiro, né? E a terceira ordem, que é o equilíbrio entre dar e receber, que é necessário em todos os sistemas, né? Partindo aí do sistema familiar. Tá. Partindo aí dentro do sistema familiar, seria quem chega depois, né, receber, tomar, o Bert Hellinger tomar, então tomar dos pais o que tem para tomar, o que tem para receber, conseguir integrar tudo o que tem para receber, dentro de um lugar, isso seria o equilíbrio, né? Dentro de um lugar de aceitação, de compreensão, de por que a gente nasce naquele sistema familiar, por que a gente tem lá para aprender, para receber. E o desequilíbrio é a gente se fechar para dar, ou para receber os pais, ou sentir essa rejeição, essa exclusão, não ter a troca, né? Não saber para receber, não saber para um perdão que for necessário. E a gente sabe que a gente vive essas desordens, né? No sistema familiar, predominantemente, e aí a gente vai aprender se a gente reproduzindo nos outros sistemas onde a gente faz parte. Então, o direito sistêmico já seria um segundo passo, né? Acho que a constelação ela é o primeiro passo dessa abordagem, que é o primeiro sistema ao qual a gente pertence. E o direito sistêmico vem aplicar uma tentativa aí de equilíbrio, de ordem dessas leis, que estão em desordem internamente na gente, né? Já dentro das relações sociais e das outras relações que a gente estabelece, né? Então, a princípio, né, pelo que eu comecei a fazer um curso, faço pós-graduação em Direito Sistêmico, é um curso recente, a primeira turma, começou em setembro de 2016, então a gente Revolucionários. Os loucos, né, o Bert Hellinger fala dos loucos, quando alguém num sistema familiar resolve sair daquelas repetições negativas e dar um passo adiante, ele diz que quando o louco representa a vontade do clã de romper os padrões negativos. Digamos que são 2 mãos. E esse curso ele foi desenvolvido dentro da escola do Bert Hellinger.
com o apoio e a coordenação do Sam Stork, que é um juiz que atua numa comarca do Sul, mas ele atua numa comarca da Bahia. Ele é constelador, ele tem a formação em constelação, e eu soube da história dele antes de conhecê-lo, como uma pessoa que fez o curso de constelação com ele já era juiz e fazia o curso de constelação paralelamente. E houve um momento que ele questionou aí a profissão, né, se manter no direito ou não, e aí veio essa ideia de juntar os dois universos, né, e aplicar a constelação e técnicas de inteligência sistêmica dentro do âmbito do direito. E juiz, né, então não lida direto com o conflito, né, até passo depois aí da mediação, que a Paula falou, com o conflito já instaurado, né, ele já é ele quem tem esse poder de intervir, interceder na situação de terceiros, decidir por um conflito de terceiros ou uma situação de terceiros. É estudado o convencimento, né, que é muito complexo. O juiz ele lida com versões, ele nunca lida com a verdade verdadeira, né, lida com a verdade processual, que ela é muito relativa, ela é baseada no que tem de prova. Então ele começou a aplicar essa inteligência sistêmica em situações da prática dele, do dia a dia, e começou a ver que dava muito efeito, muito resultado. Porque a verdade da constelação é que alguma coisa acontece ali naquele ponto, quando a constelação se desenvolve. Não sei se vocês já participaram de alguma, deixa eu ver aqui. Não participei. É muito legal, vale a pena, muito surpreendente, assim, sabe? Muito simples, muito objetivo, né? E muito surpreendente as coisas que a gente percebe, que acontecem, né? E diz o Bert Hellinger que o essencial aparece, né, na constelação. Eu estou olhando bastante para outra consteladora, super consteladora. Mas é verdade, mas o que a gente pode fazer, né? Pois é. Mulher é maravilhosa. Conhecer é ótimo, né? Ela é a sábia da constelação aqui. Enfim, o Bert Hellinger fala que o essencial é simples. Que muitas vezes na constelação, a constelação ela acontece muito no silêncio, na interação, e o essencial ali aparece. Muitas vezes o essencial dentro de um conflito é o que menos aparece, né? A gente começa a distorcer, vem as emoções, vem conceitos mentais, o essencial se perde. Você não sabe nem mais por que você está vendo aquele conflito, né? Naquela situação. Então a busca é desse essencial, que gerou aquele conflito. E muitas vezes é uma explosão do sistema familiar, uma explosão que você sofreu na infância, que você está reproduzindo ali, que está doendo, e aquilo te levou para uma reação, e te leva para um conflito e gera aquele embrólio, aquele problema, né? Que é, enfim, levado até um juiz, né? Então, o sangue... mais alto, desculpa. Eu falo também, um pouquinho mais alto, eu falo baixo, né? Eu começo a falar alto, eu penso tentar falar, né? E então, explicando, né, continuando a explicação do Sam, e ele começou a perceber a possibilidade de aplicar essa metodologia nos conflitos do dia a dia, né, nas situações que eles deparavam na profissão, e começou a ver efeito. É uma comarca muito pequena, onde ele trabalha, uma cidade muito pequena, e as pessoas começaram a comentar, e muitos problemas sendo resolvidos, né, alguns processos que não iam em frente se resolviam de fato na conciliação, né. E ele comentou, né, na pós ele comentou um dia que aí os funcionários do fórum começaram a achar legal, estavam vendo o que estava acontecendo nas audiências, nos casos que se resolviam, começaram a pedir, você vai me ajudar com isso aí que você está fazendo. E aí a coisa começou a se espalhar, e hoje em dia a comarca onde ele trabalha é uma comarca que tem uma porcentagem altíssima de conciliações, né, de resolução de conflito com base no direito sistêmico. E aí ele foi convidado, né, pelo Bert Hellinger para encabeçar esse movimento do curso de Direito Sistêmico da pós-graduação, que é uma pós de 2 anos. E a gente está construindo juntos aí, na verdade, né? Somos uma turma de 100 pessoas, uma turma bem grande de juízes, promotores, procuradores, advogados, psicólogos, consteladores. Então é uma turma bem diversificada, são muitas abordagens diferentes. A gente faz constelações de casos específicos, então cada pessoa traz um caso diferente, a gente faz constelações durante o curso. E a gente está nesse estudo, né, dessa nova vertente que eu vejo uma vertente não só de resolução de conflitos, a gente fala muito da resolução de conflitos, mas eu não atuo no contencioso também, sou advogada também, não atuo no contencioso, atuo muito pouco, na verdade, e a tendência é não atuar, minha tendência é não atuar no contencioso. Então eu vejo também o direito sistêmico como uma ferramenta para prevenção de conflitos, né? Porque muitas vezes quando você vai redigir um contrato, você tenta aí prever e antecipar o que pode acontecer e garantir o máximo possível de situações que podem dar um problema, né?
Isso também parte de uma perspectiva muito própria, parte do medo, parte de reações, de disputas internas ou projeções. Então, a aplicação do direito sistêmico como um direito preventivo também. A gente já conseguiu captar ali o essencial antes de que o conflito se instaure, né? E poder perceber o que é importante para cada parte, porque somos pessoas, né? Depois que vai ser importante para mim, eu estou celebrando um contrato com você nem está pensando nisso, mas para mim aquilo é muito delicado, muito sensível. Então, como uma ferramenta que não só resolve conflitos, mas como pode prever muitos conflitos, né? Que a gente está trazendo aqui, né? Essas ferramentas de pacificação mesmo, de apaziguamento, né? A gente fala aqui que o projeto que a gente está criando, o JusLaw, seria uma forma de sugerir uma cultura de paz e prosperidade, né? Uma paz, uma fluidez interna e se alinhar com códigos de boas relações e boa comunicação, né? Tem alguns temas que a gente vai trazer aqui também, como empatia, escutativa, que seriam os soft skills, né? Essas nuances do comportamento, que a comunicação não violenta, né? Que podem ajudar muito também na construção disso que a gente está propondo, né? Eu posso fazer uma pergunta? Eu tenho muita curiosidade sobre essa questão do juiz, né? Do SAMI, né? De como funciona isso na prática, porque eu não sou advogado, então eu não conheço muito como são as audiências, esse tipo de coisa assim. Ele propõe técnicas para as partes na hora da audiência, para a pessoa se colocar no lugar da outra, como funciona isso na prática, assim, isso eu não consigo visualizar muito bem. Então, ele falou sobre isso na pós, né? A gente até tinha essa dúvida. Existem várias maneiras de aplicar o direito sistêmico, né? O direito sistêmico, na verdade, a gente chama de direito sistêmico, mas são várias ferramentas que, na prática, são aplicadas para situações que têm um cunho jurídico. Então, uma possibilidade, que é o que ele falou que ele usa muito, né? São exercícios sistêmicos. Então, às vezes a pessoa, na presença de um constelador ou o próprio constelador, pode desenvolver um exercício ali, né? Eu até posso falar mais, eu acho que para te responder com mais precisão. Durante a audiência? Não necessariamente. Essa primeira parte, muitas vezes ele se depara com alguns casos específicos e ele faz um exercício sistêmico fora daquele contexto, para que ele possa enxergar o que a gente chama de essencial. Então seria uma observação separada, retirada do contexto do conflito, de modo que ele consiga enxergar qual é a dinâmica que muitas vezes está por trás do próprio conflito. Isso é uma maneira, mas ele diz que ele faz também, ele propõe também. Então, na hora da audiência? Assim. Pelo que entendi, antes da audiência, né, Ilon? Não na própria audiência. Ele pode fazer isso, mas assim, da pergunta que você fez, chega o caso para um processo. Né? Então, antes de ter eventualmente o julgamento e todo aquele trâmite, ele chama as partes e ele faz uma constelação. Ele convida as partes a fazer uma constelação. E a partir do momento da resolução na constelação, o processo automaticamente já deixa de existir. Não é na audiência, normalmente é antes, né? Ele convoca para um momento. Exatamente. Ele propõe que as partes ele promove as constelações com os interessados. Não sei se ele marca a audiência necessariamente para isso, mas enfim, ela se dá na presença mesmo das partes e a resolução aparece e aí o processo não tem continuidade. Deixa anula esse processo porque já tem uma solução. Exatamente, já chega na solução. Eu não conheço muito a fundo, né, mas eu já participei de um outro processo assim, e são umas técnicas muito subjetivas, né, uma coisa bem, posso dizer, uma coisa mais teatral às vezes, né, tem uma coisa de se colocar no lugar do outro, tem umas coisas assim, eu fiquei com essa curiosidade, representação, que é o psicodrama, não é, uma coisa assim. É diferente, é uma das técnicas. É diferente, a constelação é diferente, é uma metodologia própria, mas tem esse lugar do representante, né? Sim. Eu acho que a gente seria muito bacana a gente abrir um momento para explicar o que são as constelações. E acho que aqui a autoridade para falar o que são as constelações é a Elo, que é a nossa parceira. Mas eu queria aproveitar um gancho do que a gente estava conversando, fazer só um passinho para trás, porque foi dentro do curso de mediação que eu conheci a atuação do SAMI, que é um juiz
como a Nandini falou, de uma comarca no interior da Bahia. Então é claro que a gente mesmo aqui nunca o viu atuando como juiz, porque a gente não conhece a comarca dele, os juízes atuam apenas nas suas comarcas, né? Talvez isso para quem é advogado seja óbvio, mas para quem não é importante. Os juízes, eles atuam na cidade onde eles ocupam o cargo, né? Mas foi muito legal porque foi quando comentaram sobre o trabalho do Sami e o quanto o trabalho dele tinha chamado a atenção do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, porque ele tinha um índice altíssimo de acordo, e aí as pessoas ficavam, o que esse cara está fazendo de diferente? E então, para mim, foi nesse momento que eu entendi que era possível, ainda mesmo, dentro mesmo do processo judicial, lançar um olhar diferente. É claro que eu e você, Nandini, a gente atua no consultivo, mas a Lilian que atua no contencioso, hoje a gente mais cedo conversou um pouco sobre isso, e eu acho que a nossa visão do que seriam essas ferramentas do direito sistêmico é diferente da visão que a Lilian tem por atuar no contencioso. E aí, até para a gente poder entrar de uma forma um pouco mais natural no tema constelações familiares, eu acho que seria gostoso ouvir um pouco da atuação da Lilian no contencioso e como é que isso está funcionando para ela, porque é tudo muito novo para todos nós, né? É bem novo. Eu conheci o direito sistêmico ano passado. Eu sempre, diferente da Paula e da Naine, eu sempre apoiei no contencioso e sempre tive um incômodo em achar que tudo tinha que ir para litígio e tudo vai para briga. E como que a gente, se tem uma outra forma da gente lidar com isso, né? E o ano passado, quando eu conheci o direito sistêmico e as duas, fez muito sentido. Deu certo? Tá, obrigada. Quando eu conheci o direito sistêmico, virou uma chave em mim, parece que ligou todos esses meus questionamentos, e a gente está fazendo essa busca e essa descoberta, né, de aplicar esses conceitos para o contencioso. A gente mais cedo estava falando, e eu vejo muito, quando traz de ferramentas de conciliação, mediação, ou a constelação, mesmo a constelação, ela é muito usada e eu conheci pela Elô, nos casos de família, então ainda restrito ao ambiente de direito de família. Mas eu vejo a possibilidade da aplicação desses conceitos para todos os processos. Com certeza, né? E não como a gente enxerga hoje a mediação, a constelação como uma parte preventiva ou preliminar ao processo, mas também como uma outra forma de enxergarmos o processo. Desde a relação do advogado com o cliente, a relação do advogado com os parceiros, com profissionais de outras áreas. Então, hoje na minha atuação, quando vem um cliente, eu sempre vejo se tem outro profissional que pode agregar comigo ali para entregar o trabalho ou buscar uma solução daquele conflito, mais do que entender qual que é o processo, qual que é a ação que a gente tem que entrar, qual que é o pedido que eu vou fazer para o juiz. Eu tenho que entender qual que é a demanda efetiva do meu cliente e aonde a gente pode achar um ganha-ganha nessa situação, da melhor forma, né? Então, não só ver a mediação como vamos tentar um acordo antes do processo, mas ver todo o processo de forma muito conexa com a ideia da empatia ou da escuta, de uma outra forma de escuta, de uma comunicação não violenta, para se buscar não ganhar o meu direito. É óbvio que a gente defende o direito do cliente, o interesse do cliente, mas vai além do interesse do cliente, vai para o interesse da melhor forma de resolução daquele conflito. Às vezes o cliente vem para mim, eu tive alguns casos bem emblemáticos nesse sentido de, eu quero uma indenização, por exemplo, nesse caso. E vão conversas e conversas, mas por que a indenização? Qual que é o motivo que está te levando a isso? Onde está pegando? E de repente, se eu consegue uma conversa e uma abertura com outra parte, e aí, mas agora a indenização não era o que eu queria, então aonde é o que você queria, o que vai efetivamente te deixar satisfeito aqui?
E às vezes a gente chega numa conclusão que as duas partes saem satisfeitas. Eu tive casos bem engraçados e emblemáticos de ver que você consegue achar uma solução que as duas partes saem de um outro lugar, saem do lugar do conflito e saem do... eu tive um ganho. Isso foi benéfico para mim, e não porque um cedeu ou outro cedeu, mas porque efetivamente a solução daquele caso satisfez e resolveu uma questão que era muito além do pedido inicial, que a pessoa conseguia enxergar. A gente sai um pouco daquela lógica do quem vende sempre acha que está vendendo barato, quem compra sempre acha que está comprando caro, né? E isso existe tanto no contencioso quanto no consultivo, né? Sim. Porque aqui a gente está falando de uma transação, eu até usei, acho que esse vende e compra, porque é uma transação comercial como outra qualquer. A Nandini, que atua, tem uma atuação aí bastante relevante no imobiliário, já passou tantas vezes por essa situação, né? O cara põe o preço e aí é muito engraçado, porque chega naquele... E nas transações societárias também acontece isso, né? Compra e venda de participação societária e tal. Entra na fase de negociação do preço, e isso é uma coisa do dia a dia da gente, né? Entra na fase de negociação do preço e aí você fica tirando centavo, e aí você já nem sabe mais porque você está negociando aquele preço, né? E no final das contas é uma queda de braço que está onde você quer chegar com isso, né? O que está por trás dessa negociação de espremer o outro e aí eu acho que entram algumas ferramentas super importantes que surgiram aqui pra gente na nossa atuação, e a gente tentar entender o que é o pedido e o que é o interesse que está motivando aquele pedido, né? Então existe, acho que a escutativa passa muito por aí, é você escutar para além do que a pessoa está dizendo, fazendo com que essa pessoa se sinta escutada, né? Para que ela se sinta inclusive estimulada a continuar se comunicando. Mas são 50 centavos de desconto que você quer, mesmo que isso vai fazer tanta diferença na sua vida? Ou é você provar para o outro quem é Quem dá a última palavra. Quem dá a última palavra. E será que na tua casa, ou será que na tua história você não se sentiu muitas vezes anulado, sentiu sua vontade muitas vezes sendo desrespeitada, e agora você quer provar isso de alguma forma? Só que assim, nós não... necessidade atrás do pedido. Exatamente. Eu tenho um pedido, mas qual a necessidade a ser atendida? Porque às vezes a pessoa não tem clareza da necessidade. Ela acha que ela vai obter, através de um pedido, ela vai ter a satisfação dela. E de repente ela percebe que não é que a necessidade dela verdadeiramente é outra, ser reconhecido, por exemplo, ou ser valorizado. E aí cai nesse lugar da compensação, né? Compensar com alguma coisa que nunca vai compensar na realidade, né? Uma dissonância entre o que você quer e precisa de verdade, o que você está buscando, que é uma mera representação. E também, mudando um pouquinho, saindo disso, mas que para mim foi o que mudou muito na minha atuação, é o papel do advogado também, que precisa dessa escuta ativa, que precisa dessa empatia e que sai do lugar do herói para construir com o cliente a melhor solução. Então é uma postura totalmente diferente. E que responsabiliza o cliente também, responsabiliza a outra parte. A Paula trouxe um termo foi na nossa última roda de conversa, ou foi numa conversa que a gente teve do facilitador? Foi numa conversa que eu sei. A gente foi numa conversa. Algum conversa. Elas são poucas de falar, né? Elas são virtuais, não são físicas, a gente faz muita roda de conversa. Mas foi esse lugar do advogado como um facilitador. Nossa, isso me abriu um portal interno, assim. O advogado é um facilitador que traz ferramentas para auxiliar a intermediação de uma solução, né? E Começando a ouvir isso agora, porque quando eu fiz o curso, isso era inadmissível. Eles achavam que os advogados que estavam lá achavam que eles iam perder um espaço. pois é,
poderia falar, gente, eu não acho isso, eu acho o contrário, eu acho que vocês estão aqui para se colocar numa outra posição, né? Não, imagina, eu atuo no direito do trabalho. Aparentemente, nada mais contencioso do que direito do trabalho, né? Mas é interessante porque a conciliação é obrigatória, né? Quer dizer, é um contencioso onde a conciliação sempre foi obrigatória. Em grande parte se resolve em acordo, né? E em acordo, enfim, em acordo, né? O acordo sai, né? E o ponto do advogado é que nós somos formados em faculdades que nos ensinam a brigar. Exatamente. A nossa formação é beligerante, toda, não importa a faculdade. O advogado bom é o advogado que vai, que briga, que discute, que vai para cima. Exatamente. Nunca nos é dito que você pode ser um conciliador, nunca um conselheiro, um agregador, nunca. A gente está sempre lá para brigar. É como se fosse uma fraqueza, né? Você assumir esse lugar de conciliador. Principalmente o advogado contencioso, né? A gente tem essa sensação de que se a gente não brigar, a gente perde o cliente, porque é o que o cliente espera da gente. É o que a gente acha que ele espera da gente. A gente que eu estou estudando, tá? E mais do que aliás, foi a mediação que me levou aos poucos a... você está no direito? Estou. Uau, Que legal. que bom. E mais do que o advogado, a própria sociedade, né? Nós somos criados numa sociedade que vê a conversa no papel do debate e não no papel do diálogo. Então, mudar todos esses paradigmas e passar para um papel de diálogo, que já é difícil na sociedade, e ainda mais para o advogado passar para esse lugar, é um grande desafio. Eu queria fazer uma pergunta para a Silvia. A gente falando sobre esses temas todos, né, implementando o direito do trabalho. Tem acordo, né, sai acordo, mas o acordo é uma coisa meio forçada, né, meio na marra, para evitar ir para uma segunda instância, qualquer coisa assim. Como que você sente assim, a possibilidade de aplicação desses novos recursos no âmbito do direito do trabalho? Então, eu sou totalmente a favor dos tais meios alternativos de solução de conflitos. Essas coisas parecem um universo distante para a justiça do trabalho por alguns motivos e com razão, né? Câmara de arbitragem, essas coisas, para a justiça do trabalho, isso parece um pouco complicado de ser utilizado como uma ferramenta. Mas não sou só eu, muita gente acha, crê e acredita que meios alternativos podem sim ser utilizados também para o contencioso trabalhista. É interessante, por exemplo, quando você pensa numa greve, as partes conversam, né? Para chegar numa solução. A maior parte é resolvida, não só de greve, mas muitos conflitos são resolvidos conversando. O PLR você negocia com o sindicato. Tem uma negociação. Não é que quem sabe onde melhor pode aplicar ou conceder ou negar são as partes. Elas sabem o seu próprio limite, mais do que qualquer juiz. Por isso que os acordos muitas vezes são sim um pouco forçados pela questão do demora, forçados pela necessidade do recebimento pelo reclamante, forçados pela necessidade da empresa também de não correr um risco maior, mas depende muito do juiz e dos advogados que estão conduzindo essa audiência. Se a gente tem juiz e advogados que tentam ouvir, tentam entender e tentam esclarecer a situação, o acordo sai, como a Lívia falou, as partes saem de lá contentes, porque elas entenderam e chegaram a um acordo. Mas não é a realidade da maior parte dos juízes. Até pelo volume, né? Tem que também... Eu queria aproveitar esse gancho do volume. Porque até aproveitando que a Moema está aqui com a gente, está também estudando mediação. Fica à vontade, pode ir. Aproveitando que a Moema está aqui e vamos amarrar ela na cadeira. Já a Moema levantou, tá? Para quem está aí não está ouvindo, não está vendo o que está acontecendo. E essa mão, a gente não tem um equipamento, tá? É um ser humano aqui que mexe a câmera também. A gente é tão humanizado aqui. Muito humanizado o negócio aqui. Quando eu estava no curso de formação de mediadores e conciliadores, eu sou muito CDF, né? E aí, um professor, ou professora, para ficar isenta,
ele mencionou alguns números que são, acho que sabidos por alguns de nós que atuamos no meio jurídico, sobre volume de processo. Então, existem não sei quantos milhões de processos em trâmite hoje no Brasil, 30 milhões no estado de São Paulo, 8 milhões na cidade de São Paulo. Isso é um volume de processo enlouquecedor, ensandecido. E aí você fala, gente, coitado do... Assim, nunca vai faltar trabalho com os advogados de contencioso, porque assim, o negócio tá pegando fogo. E aí, o professor ele citou esses números com base num programa do Conselho Nacional de Justiça que chama Justiça em Números, que é um programa maravilhoso que usa estatística, jurimetria, estatística aplicada ao direito e permite combinação de índices socioeconômicos com índices do judiciário e tal. Bom, ele trouxe esses números e falou, então, a cultura do litígio precisa ser substituída pela cultura de paz, porque o volume de trabalho do judiciário é muito grande e a gente não vai conseguir nunca desafogar os juízes se a gente continuar nessa lógica belicosa e tal. Isso parece, todo mundo concordou, eu sinto que toda vez que esse discurso emplaca, todo mundo fala, nossa, é verdade. E a gente vai para casa feliz e contente com essa informação. Só que ela é muito equivocada. Muito equivocada. Eu acompanho os congressos de jurimetria há muitos anos. Eu conheço os números do CNJ e os relatórios do CNJ dão conta de uma outra informação que é essencial para a gente falar sobre desafogamento do judiciário, que é os 3 maiores litigantes hoje no judiciário são, em primeiro lugar, o Estado, o próprio Estado, em segundo lugar, as instituições financeiras, em terceiro lugar, as grandes empresas de telefonia. Então, assim, legal, a gente precisa, assim, entrar na lógica da cultura de paz e prosperidade pelo nosso bem. Pelo bem das pessoas, pelo bem da sociedade, pelo bem para a gente trazer processos de cura para a nossa convivência, porque isso é bom para nós. Mas não é para desafogar o judiciário, porque o judiciário não é afogado por nós, e eu não acho que seja justo, e aí pensando em justiça, não justiça judiciária, pensando em justiça equilíbrio, que seja jogado nas costas do cidadão, do jurisdicionado, das pessoas, o afogamento do judiciário. O afogamento do judiciário, infelizmente, não está nas nossas mãos. Está em parte, claro, nas nossas mãos, né? Porque a gente precisa virar o machado, mas assim, não é volume de processo. E é importante, eu acho muito legal nas nossas conversas a gente trazer essa informação para a gente saber também onde a gente quer chegar. A gente quer chegar numa mudança de postura pelo nosso bem. A gente quer cultivar a cultura da paz e da prosperidade pelo nosso bem, e não pelos 30 milhões de processos que estão em trâmite no estado de São Paulo. Porque isso não está na nossa conta. Não, sem dúvida. E é uma coisa que a gente vê também, principalmente o que você falou, não é para desafogar o judiciário, porque o custo de um processo, o custo emocional de um processo. Exatamente. Para quem entra com o processo. E também, eu não vou minimizar o custo de quem faz um acordo cedendo uma coisa que não concorda em ceder. Também é um custo emocional alto, então também não é essa a ideia. A ideia é trazer o entendimento, isso parece meio louco falando assim, eu estou tentando falar, mas é o entendimento de sair da escassez e ir para a abundância, entender que eu consigo chegar em todos, eu consigo sim chegar no ganha-ganha naquela relação, né? Sem que isso seja um abrir mão ou uma violência a si mesmo do cliente, se assistir de alguma coisa, eu estou me anulando. Não, está construindo em conjunto uma solução melhor.
Acho que essa é a principal busca. É, que conciliação não seja esse lugar de eu desisto, né? Não aguento mais, desisto, então eu vou conciliar. Porque não é esse propósito, né? Na prática acaba sendo, vai demorar muito, já está muito caro, está difícil, está muito triste. Então eu vou conciliar porque não tem outro jeito, né? Que a conciliação, acho que essa é a busca, né? A conciliação possa ser uma escolha mesmo, né? E uma correção de injustiças, né? Que você fala bastante do desequilíbrio, né, Nadine? Eu acho que é um conceito maravilhoso que você traz para essa discussão. Desculpa te interromper, mas é que eu gostaria de que você falasse disso, assim, a questão do desequilíbrio, porque na justiça do trabalho o empregador tem um poder econômico maior do que o empregado e, portanto, um processo de conciliação ali na frente do juiz, aí, vai ter acordo ou não vai ter acordo, não corrige essa assimetria, esse desequilíbrio. E você traz isso você tem uma visão para isso muito, muito bonita e muito correta, de trazer equilíbrio e com trazer equilíbrio, trazer cura. E não é tratar as pessoas igual, né? Porque elas não são iguais. Exatamente. E eu acho que esse lugar do equilíbrio é muito delicado, né? Porque muitas vezes você vê no processo judicial, o que eu comecei a falar ali das versões, né? São dois pleitos, como eles são muitas vezes tão antagônicos, como que é possível, né? Que aquilo partiu de um lugar de um equilíbrio, né? A gente presume que pelo menos partiu de um lugar de equilíbrio. Houve uma quebra, houve um desequilíbrio, e como que duas partes pleiteiam ali a mesma coisa, é impossível, né? Que aquele direito que pertence efetivamente àquelas duas partes, impossível, não tem como, né? É quase como dois corpos não estão no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Tem direito impossível de pertencer a duas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, até uma disponibilidade para uma honestidade maior, para uma autorresponsabilidade, a gente não falou muito nisso, né? Da autorresponsabilidade. Muitas vezes o conflito ele se dá num lugar ali de crianças mimadas brigando pela mesma bola, né? Porque é uma bola só, gente. Não é possível que a bola é sua e a sua. Não é dos dois, né? Os dois chegaram na escola, um trouxe a bola, outro não trouxe. Na escola Waldorf, eu acho que tem essas questões. Não é possível, né? Vamos falar sobre a realidade, não é possível. Eu acho que muitas vezes o conflito se dá nesse lugar. Eu acho que o restabelecimento do equilíbrio parte muito também desse lugar da autorresponsabilidade, né? A gente conseguir também olhar com mais honestidade para a situação e reconhecer um pouco, né, esse lugar onde mora a nossa responsabilidade e onde realmente eu estou ferindo aí no espaço do outro, né, e causando esse desequilíbrio, né? Tudo bem, nos lugares existenciais humanos mais profundos, né? Eu acho. Tem muito aí do que você trouxe um pouco do filosófico, da questão da abundância, a gente tem para todo mundo, né? Soltar um medo, soltar uma escassez, soltar a sensação de que não vai ter para todo mundo, né? Tô tentando tirar do outro porque eu sei que não tem para mim, né? Isso é muito subjetivo, né? Começa mais dentro de cada um mesmo, né? E eu acho que aqui, até entrando um pouco na questão de construção de práticas colaborativas, né? E tem todo um conceito do que seria a advocacia colaborativa, né? Existem técnicas, também é um outro conceito, mas até para não ficar muito confusa na cabeça das pessoas, muitas vezes eu acho que nisso a mediação se assemelhar à arbitragem e a nossa proposta de atuação se assemelhar à arbitragem, que é muitas vezes o jurídico não dá conta de entender a complexidade daquele problema. Então, às vezes, você tem eu atuo bastante em propriedade intelectual, às vezes você tem uma discussão sobre a autoria de um aplicativo, de um software. E é claro que um advogado não tem condição técnica de avaliar aquilo, né? Numa outra situação, a gente está conversando ali sobre quem teve a ideia primeiro de um determinado método de construção civil, né? Eu acho que nisso a arbitragem vai muito bem, porque traz o aspecto técnico de outras áreas para a resolução daquele conflito, mas ela ainda está na lógica do convencer o árbitro de determinada coisa.
E o que a gente tá tentando propor aqui é, vamos atuar em parceria, uma parceria de fato, e não só um blá blá blá, né? Atuar na parceria de fato com profissionais de outras áreas, para que eles tragam o seu conhecimento, tragam a sua expertise, para que se chegue na melhor estratégia para montar aquele negócio, para que se chegue à melhor forma de estruturar as ecovilas, né, que a gente estava falando que não tem legislação própria, e nos conflitos que claramente tem um viés psicológico, que os psicólogos e os profissionais que atuam com saúde emocional e mental também possam trazer aonde efetivamente está o problema, porque isso o advogado não consegue fazer. E aí eu acho que a gente volta para a questão do poder das constelações, né? Que foi uma luz que brilhou no caminho da Nandini, no meu caminho, no caminho da Lívia, e a gente falou, nossa, nesses casos em que existe claramente um conflito de pessoas com pessoas, e a gente não está falando de trazer o biólogo para avaliar se existe dano ambiental ou não, né? A gente está falando de duas partes que pode ser um conflito societário, pode ser um conflito familiar, seja uma disputa de guarda de uma criança. Nesses casos é muito evidente que existe um conflito psicológico, né? E a gente é advogado, a gente não dá conta de terapeutizar cliente. A gente pode até tentar ajudar, ser um ouvido, dar colo, dar ombro, dar acolhimento, não adotar uma postura de julgamento, né? Mas a gente não dá conta da cura. E aí a gente enxergou, né, na constelação, a Nandini trouxe isso muito forte pra gente, a gente enxergou na constelação uma possibilidade de ter uma ferramenta a mais para resolução de conflitos ou para lançar novos olhares para determinadas questões, né? E como tudo flui muito, como a nossa atuação foi muito mais redonda dessa forma, né? Sem dúvida. Eu acho que tem a gente vem falando, né? A gente está falando aqui de temas um pouco mais filosóficos e subjetivos, mas a gente vem falando esses dias o que é isso na prática, né? Com certeza. Então, estamos aqui como advogadas e se coloca, né, como advogada sistêmica, direito sistêmico, mas o que é isso na prática, né? Como funciona e como isso pode funcionar. Então, a gente vem falando dessa forma de atuação, né? Porque é um vivenciar mesmo, né? Você comentou aí que a gente aprende a guerrear, né? A comunidade te instiga isso, não dá tem um bagulho muito complexo, né? Isso é muito arraigado. Demora muito tempo. Não é tão fácil. É um conceito coletivo muito forte, né? E até falando de pertencimento, de lei de pertencimento, é quase como se você fosse um bobo, né? Você é um advogado bobo, se você não tem essa postura. Você não vai prosperar, você não vai dar certo, você não é arrojado, né? Se você está falando aí de ser bonzinho, né? Vamos falar em mediação, imagina, você não vai ganhar nada, né? Tem um lugar assim que ainda é muito arraigado e que a gente ainda, sem dúvida, a gente foi formatada para isso, né? Nosso mindset é totalmente voltado para isso. Eu vejo a dificuldade no dia a dia como uma tendência a ir para esse lado, né? Você começa a olhar mais pelo lado do seu cliente, aí quando você vê, você já está numa projeção e já está vendo o outro como vilão, você está criando uma história na sua responsabilidade do juiz também, né? Sim. Não quero perder muito meu tempo, eu entro com a ação e o juiz que resolva. Então eu dá um melhor para ganhar, né? Coitado do juiz que resolve o problema da minha vida, porque eu não tenho capacidade de resolver. Sim, Mas tem, porque não quer. Às vezes não quer assumir essa responsabilidade, né? E na prática a gente tem vivenciado isso, né? Na atuação mesmo, conversando com os clientes, né? Conversando entre a gente, conversando com os profissionais, conversando em alguns órgãos, né? E como que seria isso? Então, eu tenho sentido, né, de atuar de um lugar mais gentil,
Então, trazer uma gentileza que muitas vezes até as pessoas se surpreendem, né? Às vezes você não parece advogada. Pelo jeito que você fala, gente, que horror, o que escrever, né? É bom ou é ruim, né? O que está acontecendo por aí, né? Isso é uma boa notícia ou uma péssima notícia, né? Ou eu estou totalmente fora, né? Estou indo mal, né? A gente fala desse lugar da empatia, né? O que é a empatia, né? Essa tão falada empatia e o que é se colocar no lugar do outro, né? E como fazer isso de verdade, né? Isso é muito complexo também, efetivamente, você fazer isso. A escutativa, né? Então eu acho que quando você faz a tal da escutativa, você se coloca presente e talvez consiga até perceber o que está por trás, né? Quando a gente fala conflito, traz alguma coisa que provavelmente tem um pano de fundo ali, né? Então, na prática, são essas ferramentas que a gente vem tentando usar e que essa é a vivência efetiva, né? E que a gente consegue perceber uma transformação a partir dessa vivência na realidade, né? E é um teste, né? Os resultados que traz, porque tem pessoas que também não estão interessadas, né? O próprio cliente não está interessado nisso. Muito legal, muito bonitinho, eu quero ganhar. Aquilo ali é o meu direito, eu quero ganhar, né? Então, às vezes mais do que direito. Pois é, então é um experimentar, né? A gente vem experimentando na prática como aplicar tudo isso e é realmente construir algo novo, né? Porque E o que a Silvia falou, retomando um pouco para complementar o que você está falando, né, que a Silvia falou, a gente jogava a responsabilidade para o juiz, né? Do que eu não posso resolver, joga para o juiz. E o quanto também joga para o advogado, né? O que a gente tinha falado mais cedo, do advogado ser o herói, né? E a gente gosta, né? E a gente gosta, a gente foi fazer direito para isso, né? Para salvar o mundo, resolver o planeta. Super, não. E o quanto quando a gente falou mais cedo da responsabilidade de ser do cliente, que é uma construção em conjunto com o cliente também, pode parecer, então o advogado está jogando para o cliente, não está... Mas enquanto na prática a gente vê que essa construção conjunta, ela é exatamente o oposto, né? Porque é exatamente empoderar o outro, né? É o outro conseguir encontrar o seu lugar e conseguir encontrar a sua própria força naquilo, e como a gente ajuda a pessoa a encontrar a sua força. Então, isso também é uma grande mudança, eu acho que na nossa forma de atuação, e explicando, porque eu fiquei, quando a gente falou a autorresponsabilidade do cliente, pareceu, putz, está jogando para o cliente, como é que eu explico isso de outra forma? E tem isso, né? E legal, muito legal você ter falado isso, porque isso vai tanto tanto para o consultivo quanto para o contencioso, porque a gente não pode nunca se esquecer que a lei e os contratos, acho que por consequência, né, a lei ela é feita por pessoas, o sistema representativo não deu muito certo, né? Desculpa, gente, informar aí, mas a lei, o legislador, ele escreve a lei numa linguagem que não é a linguagem que as pessoas falam no seu dia a dia, né? Então, e aí, sem entrar numa pira de discutir sistema de educação, que é falho e tal, não sei o quê, porque senão a gente sai daqui só em 2040. Mas é um dado da realidade, né? A lei é escrita de uma forma que as pessoas não conseguem compreender, numa linguagem que elas não falam no seu dia a dia, apesar de ser o mesmo idioma. E eu sempre que penso nisso, eu lembro da nossa aula de Direito Civil, do haja vista correção, falei, o que quer dizer? Assim, se para o estudante de Direito, se para o advogado, se para a pessoa que tem contato com o mundo jurídico, as leis são difíceis de entender. Se o contrato com a sua empresa de telefonia é difícil de compreender, até mesmo para um advogado, quanto mais para uma pessoa leiga na linguagem jurídica. E aí o advogado entra num lugar praticamente de tradutor, né? Do português de 1500, que virou juridiquês, né, que ela falou, do juridiquês para o português, e aí para o português informal.
E aí entra essa coisa a função social do advogado é garantir o acesso à justiça, e o que é isso? O advogado entra E a como questão da tradutor. interpretação também, né? E a questão da interpretação também. Porque aí vira uma loucura. E o advogado entra como tradutor quando é um bom advogado, porque muitas vezes o advogado entra querendo complicar mais para conseguir provar o valor dele, né? Pela complicação toda. Exato. E aí vem uma Nandini e escreve um e-mail assim: oi querido, tudo bem? Começa assim, jeito de falar com o cliente. Então, essa cláusula aqui do seu contrato de compra e venda de imóvel quer dizer isso. E aí o que você está fazendo? De alguma forma você está dizendo para o cliente: olha, você é inteligente e é capaz de compreender o seu contrato. Ele foi escrito de um jeito que não foi feito nem para você nem para ninguém, entendeu? Então, dar autonomia para o cliente na nossa atuação, seja no contencioso, explicando o processo, coisa que já vi também Lilian fazer, de sentar e explicar o processo. Ó, começa aqui, acaba aqui, esse é o próximo passo. Aí é que entra o facilitador, né? O facilitador. De você pegar o cliente sentado do lado e falar assim: vamos entrar no site do Tribunal de Justiça junto? Vamos ver onde é que põe o número do processo para você aprender a ver o seu processo? Porque é a sua vida, afinal de contas, não a minha. E vamos entender o que quer dizer agravo de instrumento? Ou vamos entender o que quer dizer, levando, acho que um pouco puxando a sardinha para minha brasa, vamos entender também um pouco o que quer dizer direito de retenção. Olha, aquilo fica desesperado. Então é trazer autonomia para a pessoa, para ela não ficar nesse lugar de desespero, de impotência, né? E que ela possa se responsabilizar pelas escolhas dela, porque é difícil também você se responsabilizar por um bagulho que você não entende. E que você poder falar bagulho, entendeu? Porque às vezes você quer chamar o cliente de cara, às vezes você quer falar bagulho, às vezes você quer comemorar. Você quer abraçar o cliente. Quer abraçar o cliente. Quem nunca chorou com o cliente aqui? Todo mundo, cara, e aí é isso, né? Eu acho que a gente também se colocar no lugar de esse facilitador que permite que o outro compreenda o que está acontecendo, trazer uma mudança tanto na linguagem, então vamos traduzir do juridiquês para o português informal, mas como da abordagem, vamos explicar o que está acontecendo, porque você é uma potência, você é dona da sua própria vida, eu não posso e nem quero decidir as coisas por você, porque eu não quero atrair para mim essa carga, eu não tenho como, né? Eu não posso nem quero resolver sua vida, e você é inteligente, bicho, assim, não importa se você tem 20, 30, 60 anos, você é uma pessoa inteligente, autônoma e capaz. E a gente está falando disso com pessoa física, mas o quanto isso também em relação com as empresas, como a gente consegue esse diálogo com o jurídico de uma empresa, né? E integrar e atuar em parceria com o jurídico e até mudar a cultura da empresa, né? E aí não é tanto essa relação de proximidade ou não é a mesma abordagem que a gente tem com um cliente, uma pessoa física que está ali. Mas é uma pessoa. Mas é uma pessoa e que tem as mesmas dúvidas e que tem as mesmas questões e que também olha para o advogado externo que contrata. Eu coordenei jurídico de empresa e muitas vezes a gente via lá dentro falar: tem que ter alguém para traduzir o que o advogado externo está falando. E o advogado externo de uma empresa, ele não é só, ou o coordenador jurídico, o advogado da empresa, ele não é só, ou pode não ser só o tradutor do que o advogado está falando. Ele pode construir junto com o advogado e construir junto com a empresa uma cultura diferente, que evite processos, e até aumente a produtividade da empresa, ou mude a formatação interna da empresa. Por favor. Acho que isso no trabalhista é essencial. Acho que você vai falar. Quando você pensa numa empresa de grande porte, você tem toda uma estrutura, né, que pode facilitar ou piorar, mas a estrutura existe, né?
quando você pensa numa pequena empresa, numa média empresa, muitas vezes não tem estrutura nenhuma, né? Então, quando surge o problema, se você consegue explicar para aquele empresário a bobagem que ele fez, porque o judiciário é a conta, né? Quer dizer, quando você consegue explicar por que chegou lá, muitas vezes essa pessoa vai lá e corrige o problema dentro da empresa dela. Mesmo sendo um jurídico estruturado, mas ela vai lá e muda para o RH, muda para o DP, né? Mas muda, né? Quando ela chega numa audiência e consegue entender o que aconteceu, por que aquele reclamante está ali, o que aconteceu de errado dentro da empresa para aquele reclamante estar ali, né? Então, com pequenas e médias empresas, se você chega nesse entendimento, você muda o conceito. Não sempre, mas você consegue mudar. Se a pessoa não entende, ou o advogado, por qualquer razão, acaba querendo só ir para a briga e dizer ganhamos o processo, você vai perpetuar o problema. Porque você vai ganhar esse, mas vai perder o próximo, e o problema vai continuar, e o clima vai continuar ruim, e a pessoa vai continuar tendo problema, e o assédio vai continuar existindo, e o acidente vai continuar ocorrendo. Então, são lesões muito graves que, às vezes, por falta de explicar por que acabam acontecendo, principalmente em pequena e média empresa. A grande empresa normalmente não, ela tem estrutura, ela tem jurídico, mas às vezes falta também, nem sempre o jurídico da grande empresa entende de imobiliário, civil, trabalhista, tributário, compliance, coitado, não, né? Geral, né? Pô, Quem tá. entende de tudo não entende de nada. Acaba não entendendo nada. Então, ele precisa que alguém de fora vá lá e sente, e converse, e explique que a máquina precisa ter a especificação da ANR, que não pode acontecer. E não é pelo medo de dizer, nossa, você vai ter uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, você está ferrado. Não é pelo medo, é dizer, isso é importante para a saúde dos seus operados, isso é importante para a sua saúde, isso é importante para pacificar o ambiente, isso ajuda a produtividade. Tudo bem, o resultado final pode ser econômico, mas você salvou o braço, o dedo, valeu. E o advogado também não perde, porque ele, primeiro que nunca vai faltar problema pra gente, e depois que você ganha a confiança do cliente, porque a hora que você consegue mostrar isso, você tem a confiança, ou qualquer coisa que tem um cliente, até uma pergunta, uma dúvida, ele fala, peraí, deixa eu ligar para aquele cara que vai me falar como é que eu faço aqui, se eu estou certo, se eu não estou. Então é uma troca também. Se resolve na fonte, né? Exato. Fica no varejo ali das Senão você contas. fica estudando gelo. Exatamente. Que muitas vezes para um advogado pode achar muito bom, né? Trabalho, Aquele contencioso, que ela falou, aquele contencioso gigante. A quem interessa milhões de ações em andamento? O maior contencioso, maior da União. Quantas execuções fiscais tem em andamento? Sei lá, milhões, eu nem sei. Mas são muitas. A quem interessa essa manutenção disso tudo, né? Por que o Estado não pode negociar sua parte? Né? Porque não pode, né? Não pode transacionar. Por quê? Tem que entender porque é um pouco mais profundo, né? Não que isso, e acho que aí é uma visão, aqui eu estou colocando um pouco de minha ideologia política particular, isso não reflete a visão dos outros, né? Não que isso signifique flexibilização de direitos adquiridos, né? Porque muitas, até para você honrar a luta por conquista de direitos, né? Para que você honre as conquistas de quem veio antes de nós, então dos direitos trabalhistas, dos direitos, até mesmo a nova lei, a nova, já não é mais tão nova assim, da guarda compartilhada, foi muito trabalho, muita energia, muita gente que se dedicou à conquista desses direitos. Então, às vezes, transacionar quando as partes são muito distantes umas das outras, pode soar para algumas pessoas que você está flexibilizando direitos, né? Claro que não é isso que você está falando, tá? Mas,
Algumas pessoas, infelizmente, vão lá, então vamos transacionar sobre tudo. Não há justiça no desequilíbrio. Não há equilíbrio onde há injustiça, né? Então, é sempre tentando trazer, honrar as conquistas já adquiridas e não fazer a gente... Respeito à hierarquia, né? E aí eu queria aproveitar, fazer uma provocação, porque eu acho que é bem... algo novo que a gente pode trazer para as pessoas, que é essa pessoa que não quer transacionar, essa pessoa que está relutante, esse cliente que quer entrar com ação porque quer ganhar, ou essa família que está ferida, muito ferida, porque o divórcio foi difícil e eu não vou deixar o meu filho com aquela louca, eu não vou deixar aquele irresponsável ficar com o meu filho, né? Ou até a casa de guarda do casal que um não sabe o que quer. Ou a gente tem muito isso. Mas o que você quer? Você quer pedir a guarda? Eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que é melhor. O que é melhor para o meu filho? O que eu tenho direito? Ou não vou abrir mão da minha parte nessa sociedade porque eu também lutei para criar essa empresa, né? Para que essa empresa chegasse onde ela está hoje. Esse cara chega, ou essa mulher chega, né? Com toda essa carga. E aí, mas a gente sente que existe uma abertura, está com algo diferente, e aí a gente pode usar a inteligência do direito sistêmico e pode propor a constelação como um novo olhar. Não, você não vai constelar com o outro, você vai constelar a sua questão. E aí eu não quero entrar na explicação do que é a constelação e no que a constelação pode trazer de novo, porque eu não sou autoridade nisso, mas eu gostaria que a Nandini e a Elo falassem sobre isso, porque eu acho que isso é completamente inovador para a maior parte das pessoas. Eu só queria te interromper por dois motivos antes. Primeiro, porque eu acho perfeito o que você falou, e acrescentar até um caso do livro que a Nandy passou para a gente ler, que fala do Abílio Diniz, né? Então, até em casos de grandes empresas, e que ele não sabia como resolver, e que ele não sabia o que ele queria, e que ele foi entender o próprio desejo dele, a própria demanda dele, para conseguir chegar a um acordo. E foram 10 anos tentando chegar a um acordo, foram muitos anos tentando chegar a um acordo e não conseguia chegar a nada. E ele foi conseguir entender o quanto ele estava demandando coisas que eram impossíveis, porque a questão dele estava em outro lugar. E o livro, para mim, me abriu muitas portas. E eu quero muito que elas expliquem isso. Mas a gente está com o áudio ainda ruim, aí eu queria ver se a gente conseguia fazer uma interrupção, que a gente pede um café, aqui que já faz um pouco de barulho, e tenta com outro celular ver se a gente consegue um áudio melhor. Tá bom. Em breve vocês vão saber o que você pode pedir plim plim, que é a constelação familiar. Segundo bloco. Tem uma musiquinha também? Já começou? Sim. Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho agora, a gente está falando tanto de constelação, né? E a constelação especialmente dentro do âmbito do direito, é um conceito muito novo, né? A gente, inclusive, na pós-graduação, né, como eu falei, a gente está experimentando, estudando como aplicar isso na prática. Mas eu acho importante, a Elô é uma consteladora, né? E ela tem muito tempo de prática. E ela explicar um pouquinho, né? O que é a constelação. Tchau, Silvia. E como funciona a constelação, né? Na prática. Na verdade, ela veio para mim, a constelação, como algo a mais na área da própria psicologia, porque às vezes a pessoa faz anos e anos de terapia e alguns bloqueios permanecem, algumas situações não resolvidas, padrões repetitivos dos quais as pessoas não conseguem dar conta. Então, quando eu conheci a constelação familiar, ela veio com essa proposta, porque à medida que o Bert, né, percebeu que tem a questão da ancestralidade, da alma familiar, e que os padrões repetitivos têm muito a ver com a desordem, porque ele parte do princípio que para
o amor, para existir nas relações, tem que ter ordem. E é aí que vem a questão do ninguém pode ser excluído, tem que pertencer, a questão da hierarquia, a questão da lei do dar e receber. E essas três condições, a hora que elas se estabelecem nas relações, esses padrões repetitivos, eles simplesmente se dissolvem. Não é? São esses bloqueios, ele chama de emaranhamento familiar. A constelação tem esse poder. Por quê? Porque a partir do momento que a gente coloca alguém para representar aquele sistema, ele se faz presente ali, naquele momento. E aí fica visível onde que está o bloqueio, o que está acontecendo naquele sistema que precisa ser olhado. Ou seja, a gente traz aquilo que está no inconsciente familiar para o consciente. E aí fica possível a resolução. Então, para mim veio com essa perspectiva, né? Eu fui fazer a formação. Só que aí quando eu comecei a trabalhar também com os casos, os processos, disputa de guarda, investigação de abuso sexual na infância, falava, nossa, que seria maravilhoso se esse trabalho pudesse fazer parte, não é, se os juízes, eu já sentia essa necessidade. Porque você é perita, né? Eu sou perita e trabalho como assistente técnica. Quem está assistindo é psicólogo, perita, assistente técnico em processos, da minha sogra. Olha que bem, suspeita para falar. Que eu admiro muito, né, o trabalho da Elo e a atuação dela. Quando eu comecei a fazer a pós em Direito Sistêmico, eu pensei, gente, eu tenho que falar isso para a Elo, né? Porque era o link ali, né? Eu falei, eu amou a ideia e como é importante, né? Agora a possibilidade de aplicar, a Elo tem trazido casos para o curso, então durante o curso a gente constela, e ela tem trazido casos que ela está acompanhando, né, no curso. E aí coloca a questão e é um olhar de fora, um olhar de observador, né, de neutralidade, que pode ter uma contribuição muito maior para dar, né, quando tem essa clareza. E aí a Elo, especificamente, ela é perita na área de família, mas eu queria até que você falasse um pouquinho como usar a constelação também para outros casos, quando a gente tem os casos empresariais, trabalhistas, enfim, qualquer outra, onde que ela se encaixa em qualquer outro tipo de disputa ou de conflito. Mas antes de falar sobre as outras matérias, eu queria... Porque eu acho que essa é a dúvida que eu uso com mais frequência dos clientes e das outras pessoas, como a Moema, que está estudando mediação. E o Jota trouxe essa questão do psicodrama, né, que algumas pessoas já ouviram falar, constelação nunca ouvi falar, mas psicodrama eu já ouvi falar. Se vocês podiam explicar um pouquinho como se dá a dinâmica da constelação. Tá bom, tô com um problema, quero constelar. Cheguei e falei, Elo, consteladora, terapeuta maravilhosa. Quero constelar e como é que se dá a dinâmica da constelação, porque é uma curiosidade que muitas pessoas demonstram e se fica muito abstrato, elas se assustam e acham que é como tomar ayahuasca. Juro que eu já ouvi coisas nesse sentido e é justo. Ou baixo espírito. Ou mesa branca. As pessoas também podem achar que é uma coisa... é algo paranormal, né? Paranormal, é algo esotérico, místico, Não é. Muito louco. Então, falar um pouquinho de como é a dinâmica mesmo de uma constelação. Na verdade, a gente tem que usar um pouco de o que a gente chama de subjetividade, não é? Porque a constelação, acima de tudo, ela é algo para ser sentido, para ser experimentado. Então, por mais que eu explique ou traga os conceitos, ok, não é? Mas, vamos lá. O que acontece? A pessoa vem com uma queixa, como você falou, né? Eu tenho um problema familiar, sei lá, seja em relação a ganhar dinheiro, ou relacionamento, não consigo encontrar uma pessoa adequada para me relacionar, enfim. A pessoa vem com uma queixa. Em geral, as constelações são feitas em grupo. Grupo de pessoas se reúnem e aquele que está solicitando a constelação, a partir do momento que ele traz a queixa dele
e ele aceita, ele pede uma constelação, ele tem o que a gente chama de autoridade energética para trazer a energia do sistema dele para aquele ambiente onde as pessoas se reúnem. Legal. Então, e aí, por exemplo, vamos tratar uma questão familiar, vamos ter um representante para a mãe dele, um para ele, um para o pai e o outro para o irmão. Pessoas que ele nunca viu na vida, que estão ali e aceitaram representar esse papel, daí onde às vezes as pessoas acham que tem a ver com incorporação ou psicodrama, porque no psicodrama a gente traz a nossa questão, mas nós trabalhamos ela individualmente. Não é no caso da constelação, psicodrama você vai trabalhar uma questão sua. Numa constelação você vai representar meu irmão, ou meu pai, ou meu marido. E a partir do momento em que eu permitir que você representasse, você vai ter todas as sensações, todas as emoções, todas as expressões que realmente aquele meu familiar tem. E assim, a pessoa só empresta, como a gente diz, o corpo, não é? Uhum. E conforme o facilitador, né, que quem está conduzindo a constelação, pergunta para a pessoa percebe que aquela emoção não é dela. E que ela está ali apenas servindo o sistema da outra pessoa. E é assim que emerge. Né? Então, às vezes, uma pessoa super introspectiva, ela entra como representante de uma constelação e ela sai rindo, falando, assim, tendo reações que ela percebe que não é dela. Para explicar, a pessoa que está representando, ela não sabe o que ela está representando. No caso, eu gosto de trabalhar com as constelações que eu chamo fechadas. Eu não explico para os representantes quem eles são. Então, eu acho que para quem encomendou a constelação, fica muito mais evidente que aquilo não é uma fraude, que ninguém está fingindo nada, que ninguém está representando, está manipulando, é verdade, essa seria a expressão. Mas também a gente percebe que quando, olha, você vai representar minha mãe e você meu pai, tá? Vocês estão sabendo qual é o papel de vocês como representantes. Ainda assim, a coisa também, você vai sentir minha mãe, você vai sentir meu pai. E quem identifica isso é a pessoa que pede a constelação, né? Então, ela percebe que aquelas pessoas realmente estão fazendo parte do sistema dela e, de repente, vão trazer à tona situações ou informações que antes estavam no nível do inconsciente. É mais ou menos assim, mas também tem as constelações que a gente faz individual, dá para fazer constelação com objetos, com representação de objetos. Olha, constelação ela tem uma variedade, não é uma forma bem diversificada de se manifestar, mas em geral o que nós estamos tratando hoje aqui e falando no âmbito do direito, o ideal é que a constelação tenha os representantes. E o que a constelação revela? Qual é o... Claro, para cada pessoa a constelação vai ter um objetivo, mas a ferramenta em si, ela vem com o propósito de trazer algo que está no inconsciente familiar para que venha à consciência e possa ser olhado e trabalhado. Por exemplo, no caso de exclusão, numa família algum membro foi excluído. Então, não importa se passaram-se 2 ou 3 gerações, alguém naquela família vai representar aquela pessoa que foi excluída. Então ela vive uma vida como se não fosse dela. Ela tem, as coisas que ela faz não dão certo, ela tem sonhos, tem desejos, mas parece que nada na vida dela dá certo. Aí de repente a pessoa faz uma constelação e ela percebe que tem um bisavô que veio da Alemanha, ou que foi para a guerra, ou que teve uma situação lá que fugiu, e então a pessoa se identifica com aquele familiar e ela percebe que a vida dela teve esse desdobramento
porque estava demonstrando que algo naquela família não estava bem. E a partir do momento que aparece essa identificação com aquele familiar na constelação, ela libera aquele familiar, ele passa a ser incluído na família e ela está livre para viver a vida dela. O Hellinger diz que a constelação revela algo que está oculto. Então, que a gente está reproduzindo na nossa vida, que tem a ver com as heranças, tem a ver com as heranças que a gente recebeu do nosso sistema familiar, porque na realidade todo conjunto de crenças, todos os padrões negativos, todos os comportamentos vão ser transmitidos, né, dentro do âmbito familiar. Então, os cromossomos e os comossomos. Isso é o Tiba que falava isso, E de certa forma a gente vai reproduzindo aquilo. Muitas vezes a gente está reproduzindo realmente alguma coisa que está oculta e que é uma dor dentro daquele sistema, que é uma exclusão, que é uma morte, que é uma rejeição. E a gente repete aquilo para que aquilo seja visto, porque na realidade é uma cura para o sistema todo, né? Então a constelação muitas vezes ela revela o que está oculto e que o Hellinger fala, né? Estou me comunicando muito com esse lugar, assim, que o Hellinger traz nos livros, no material, de que o essencial é simples. Muitas vezes é uma coisa muito simples, só que ela pode trazer consequências muito profundas, dores muito profundas. De repente uma constelação pode revelar aquilo que é simples, porque na realidade a nossa tendência emocional e mental é ficar elucubrando e falando e maquiando, a gente sente, se conecta com a dor. A gente estava falando muito nisso no dia, sobre como quando uma dor passa pela gente, a gente tem uma identificação mental com aquela dor, por conta de alguma história nossa, a gente cria uma projeção, quer justificar, e fica revivendo aquilo, se identificando com aquilo, e na verdade muitas vezes nem tem a ver com aquilo que a gente está se identificando, muitas vezes é algo que é do sistema e que está oculto. Então a constelação tem essa capacidade de revelar alguma coisa que está oculta, e que muitas vezes é muito simples, está muito presente para mim ultimamente. Uma coisa que eu queria falar, a gente está já perto de fechar, né, que a gente conversou um pouquinho hoje, a gente tem falado sobre isso, é um lugar do autoconhecimento, dentro de todo esse âmbito do que a gente está falando aqui do direito sistêmico, né? A mãe também não participar, de práticas colaborativas, de empatia, que a gente está falando muitos conceitos muito bonitinhos, né? E na verdade que são muito desafiadores na prática muitas vezes, né? Muitas vezes você tem ali uma questão profunda, uma dor profunda e uma pessoa se coloca na sua frente, você tem muita dificuldade de ter empatia com ela. Muitas vezes ela desperta em você alguma coisa que te incomoda, muitas vezes você não sabe por quê, né? Então eu tenho sentido que é muito difícil a gente falar numa nova cultura, num novo direito e em quaisquer vertentes da sociedade, né? Falar do novo sem a gente se olhar e se perceber e se observar, né? Porque a guerra ela começa dentro da gente. São pessoas, né? Somos pessoas. Mesmo quando a gente fala de entidades, de instituições, a gente fala do poder público. Então, né, a Paula comentou sobre essa quantidade aí abusiva de processos, né, que existem. Mas são pessoas. São pessoas que representam o Estado, são pessoas que representam empresas, são pessoas que estão atuando, né? Nas constelações, inclusive no curso a gente faz as constelações sistêmicas, tem um representante para o INSS. E tem tanto processo, né, previdenciário, e aí coloca um representante para o INSS. E o INSS não existe, né, enquanto ente personificado, né? São pessoas que estão atuando lá. E essas pessoas têm ali algum propósito para estar trabalhando naquele lugar. Tem provavelmente uma intersecção que levou elas para aquele lugar, né, para se colocar nesse lugar. Então, eu acho que é muito difícil a gente falar desse novo sem falar de autoconhecimento, de autoobservação. O que eu estou criando na minha vida, né? Até onde eu consigo ter empatia, até onde eu consigo assumir a minha responsabilidade, até onde eu consigo ser honesto. E onde eu não consigo também, tudo bem, né? Porque humanizar, na nossa primeira roda de conversa, assim, ficou muito evidente, né? Humanizar não é colocar borboletas e florzinhas e falarmos em gentileza e doçura. Porque nós somos humanos e a gente sabe que ser humano é viver uma dualidade, é viver luz e sombra o tempo inteiro, dores e questões muito profundas. Então, qual é a nossa disponibilidade para a gente se olhar com honestidade, né, e assumir erros, perdoar, e se abrir para ser perdoado, né, e abrir mão da guerra. Demanda muita coragem abrir mão da guerra, né? Demanda muita coragem ser humilde, é difícil. Abrir mão da arrogância, né? Ainda mais para advogado, né?
como a gente falou, sair do papel de herói e se colocar nesse lugar. Que não está só servindo ao outro, né? Mas está servindo ao outro através do próprio autoconhecimento também. Né? Então, e como é desafiador para a gente atuar desse novo lugar. E eu acho assim, até também respeitando o horário aí nosso, acho que eu queria fazer a minha fala final para lembrar que o autoconhecimento é o reconhecimento das suas potências e das suas limitações, e que por isso eu não sou crente de processos que delegam para terceiros supostamente imparciais, porque não existe imparcialidade, né? Nós temos histórias, nós temos nossas constituições familiares, nós temos os nossos defeitos e as nossas qualidades, e que por isso, quando eu ouço o juiz é imparcial, o mediador é imparcial, o árbitro é imparcial, isso me arrepia da unha do pé até o último fio de cabelo, porque isso não existe. E eu sei que essa neutralidade, essa imparcialidade que é ensinada nos cursos de mediação e conciliação e que é ensinada na graduação de Direito, e que muitas pessoas ainda creem no sistema judiciário dessa forma, a pessoa que não se conhece não consegue perceber quando ela está atuando parcialmente. Então, mediadores, conciliadores, juízes e pessoas que foram chamadas para mediar conflitos familiares, né? Sabem que vocês têm as suas limitações, as suas crenças, e que é impossível você ser imparcial, mas é muito possível você ser pluriparcial, que é você compreender o interesse de uma parte, o interesse da outra parte e ir além daquilo. E permitir que essas pessoas, tendo seus interesses reconhecidos, elas consigam chegar a uma composição amigável. Mas que não é você, no alto da sua glória e conhecimento e capacidade de deixar de lado a sua história. Isso não existe. Ninguém tem esse superpoder. O que a gente tem, o que a gente pode, o que a gente propõe, o que nós aqui estamos propondo se conheça para poder ser um facilitador do caminho do outro. Isso que você falou. O Sami, ele fala muito, né, durante os módulos, a questão do ele ser juiz e do quanto a hora que só enquanto juiz você decide por uma parte e a outra perde, né? Então, por que não criar um novo método, uma nova forma de lidar com as questões, onde todos possam ganhar? Porque qual que é a premissa da constelação? Trazer, respeitar, ninguém ser excluído, hierarquia, e o dar e receber em equilíbrio. A partir disso, as pessoas se harmonizam e entram em paz, não se sente mais no conflito, querendo o litígio. Então, foi a forma que realmente ele encontrou, e a gente percebe que funciona na prática, onde as pessoas conseguem ir para um lugar que antes era desconhecido para elas, porque ela passa a ser respeitada, né? E aí ela também consegue respeitar mais o outro, né? Essa fala que você falou que você falou agora, como que é mesmo? Você acabou de me dizer, para fechar essa da constelação. De achar um lugar no seu coração para o outro, né? O Bert Hellinger fala muito nisso, a gente pode até fechar isso. Acho que... Então, acho que... Quer falar? Não, acho que é importante. Não, eu acho que já foi bastante explorado aqui a parte do contencioso, né? E eu acho que há uma construção ainda, e eu vejo um caminho ainda a gente percorrer no contencioso para encontrar esse lugar. Então,
até hoje na nossa conversa eu falei o quanto eu sinto que eu ainda tenho tanta coisa para entender, para mudar isso. Então acho que o que fica aqui meu é essa construção que a gente ainda tem que fazer, esse caminho que a gente está percorrendo, que é lindo e que me encanta todos os dias e que ainda tem tanto a ser traçado. Então esse último ponto que eu ia trazer, né, que é um pouco do que a Ela estava falando, a gente falou aqui dessa cultura bélica, né, da advocacia. Então, na prática, a forma de desconstruir esse lugar da guerra é a gente na nossa atuação diária, né? A cada momento, a cada passo, a gente perceber isso acontecendo, seja na gente ou seja no cliente, ou na outra parte, no cliente da outra parte, nesse lugar da trincheira, né? E a gente poder atuar dentro desse lugar. Então, eu acho que essa roda de conversa já é a segunda, né? A primeira roda de conversa é a segunda e esperamos que haja muitas outras, né? Na verdade, é um convite mesmo, não só um convite para a roda de conversa, mas um convite para a vivência a partir dessa nova perspectiva, a vivência a partir de um novo lugar, né? Que a gente possa criar uma rede, uma corrente em que a gente tenha coragem de atuar de uma forma diferente, em que a gente tenha coragem de abrir mão da guerra, em que a gente tenha coragem de tentar uma vez pelo menos. Deixa eu fazer diferente aqui uma vez para ver o que acontece. Eu tenho percebido na minha atuação que quando eu atuo a partir de um lugar de gentileza, as armas caem, seja de quem for, né? Então, é uma frase que o Bert Hellinger fala, acho que a gente podia até fechar com esse lugar, né? De você encontrar um lugar no seu coração para o outro, né? Se ele está atacando, tem uma dor ali dentro, né? O ataque é a melhor defesa, então tem uma defesa de alguma coisa está doendo. Se a gente consegue trazer a presença, ver que o ataque vem de um lugar de defesa e a defesa vem de um lugar da dor, né? A gente consegue talvez encontrar um pouco de espaço para compaixão e ver que aquele ataque ele tem uma dor por trás, fazer empatia com essa dor, porque a gente também tem uma dor, e aí baixar a guarda, né? Que esse possa ser um convite para quem vai baixar a guarda primeiro, né? O amor, né? É o melhor solvente. Sem dúvida, sem dúvida. É esse lugar, né? E todos nós tem alguma intersecção aí entre todos nós enquanto humanos. Acho que esse é o convite, né? Eu diria que é um âmbito ainda muito restrito, muito engessado em alguns aspectos. Então, acho que o convite é esse, né? Para vivenciar e atuar de uma forma diferente, que possa começar na gente, né? E agradecer ao pessoal. Agradecer a todo mundo que participou aí com a gente. É muito bom poder construir isso, né? E com a participação aí de quem está interessado, de que a gente realmente começa a construir algo novo dentro do coletivo, né? Todo mundo pode ajudar um pouquinho, cada um que ouve alguma coisa aqui diferente ou que se interessou, já é uma porta aberta para esse novo caminho, né? E que a gente possa estar juntos aí cada vez mais, né? Construindo juntos essa cultura de paz e de prosperidade. Vamos fazer direito. Vamos fazer direito.